Agora sim. Agora sim, agora foi. Olá, tudo bem? Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como que você tá, doutora? Tá muito frio Tudo aí? bem. Como tá o tempo aí? Não, aqui tá confortável. Tá bom, 26 né? graus agora. Ah, então tá bom. Tá uma temperatura agradável. Tudo bem com você, com a família? Tá tudo bem? Tudo bem. Que E o bom, que senhor? bom. Também. Eu falo isso porque muitas vezes a gente não dá valor para a saúde, para poucas coisas, é normal do ser humano. E, poxa, quando a gente tá com saúde já é uma vitória tremenda, né? Saúde e Com paz, acho que é certeza. tudo de bom, né? O resto a gente corre atrás, né? Com certeza. Doutora, mais que um professor, nenhum amigo, tô aqui para te ajudar com muito carinho e muito respeito, tá bom? Muito obrigada. E o que que tá acontecendo? Eu. Tá, o senhor tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Certo, maravilha. Eu encaminhei um arquivo hoje cedo para Ah, a sua já, secretária. já tá separadinho aqui, ó. Já tá na sua pastinha. Quer ver? Maravilha, Deixa eu maravilha. ver, ó. Então, eu já deixei anotadinhas as dúvidas também, porque na verdade essa usucapião é pro meu pai, na Que verdade. legal. Que E, foi ele que comprou e o terreno, parabéns, viu? né? Parabéns pela didática aqui, ó. Você explicou em poucas, ó, uma, duas folhas você explicou bem. Que legal. Que Ah, legal. que bom. Fica à vontade. É em Maravilha. Capão Bonito, uma cidade interior de São Paulo, né? Isso. É. Isso mesmo. Aham. Então, assim, inicialmente a gente tem a dúvida referente à via, né, que é mais adequada, né, se seria via judicial ou extrajudicial nesse caso, e para redução dos custos, né? Legal, conta comigo sim, com muita propriedade no assunto, viu? Eu vi aqui o vendedor, o Adilson, aí tem o comprador, o João Ribeiro, documentos Isso, existentes, né? Depois, João Ribeiro isso, passou para Elias, aí Elias Antunes passou para Ana Isabel Antunes, isso, contato simples com reconhecimento de firma, instrumento particular. Depois, lá na frente, a Ana Isabel passou para o Marcos, né? Que eu imagino que seja seu pai, não é isso, isso? isso mesmo, aham. O imóvel não possui matrícula e não tem número de contribuinte também. Não tem Legal. nada. É um bairro, assim, que ainda tá começando, sabe? Não tem asfalto, é bem simples. E me fala uma coisa, doutora. Hoje esse imóvel está sendo usado para quê? Então, esse imóvel, meu pai construiu um barracão, construiu como se fosse uma oficina, assim, mas Ah, ele utiliza para fins particulares mesmo, ele não presta serviço nem nada. Ele que gosta de reformar carro, assim, meio que por hobby, então ele usa para isso. que legal, que legal. É, e ele está com essa posse já há um tempinho já, né? Tá aqui, Isso, ó, tá com essa desde posse em 2019. 2019. Então nós estamos falando já de 5 anos, né? Praticamente 5 anos. Isso, isso. Legal. E a Ana Isabel, ela é viva ainda? É viva e inclusive ela tem a outra parte do terreno, né? Também, porque ela vendeu um pouco menos da metade do terreno para o meu pai e na outra parte ela tem uma casa onde ela mora atualmente, né? E eu vi, ela vendeu para o seu pai, foi 153 metros quadrados, né? Isso mesmo. Legal. É, eu sempre falo que o uso campeão extrajudicial, eu sou muito fã do uso campeão extrajudicial. Eu fui o segundo advogado a conseguir fazer o registro no Brasil do uso campeão extrajudicial. Saiu até na carta forense, Tribuna de Direito, na época saiu na revista Veja. É, Que legal. mas, doutora, com muito carinho, de cada 100 casos de uso campeão, 98 é judicial. E por que judicial? Entendi. Porque se o tema é polêmico, vamos de judicial, que é mais fácil a gente conseguir ganhar com jurisprudência. Se o cartório da cidade é conservador, e muitos são conservadores, mal treinados, inseguros, vamos no judicial. E muitas vezes também, né, quando a questão envolve um imóvel sem matrícula, ou seja, o vício registral, porque não tem matrícula em lugar nenhum, que é normal no Brasil, uso capel de imóvel público, uso capel de herdeiro. O tema, quando é polêmico, iminência de litígio, de briga, vamos no judicial. Por quê? O uso capel extrajudicial é praticamente uma doação. Quando nós não temos que justificar, instruir o processo, é algo muito pronto. E nem todo cartório faz, se fuge disso, né? A maioria não faz, e quando faz a gente corre o risco de uma ação de nulidade.
vendendo algo para nós que não existe. Eu lancei até um livro sobre os campeões extrajudiciais de advocacia extrajudicial e eu bato muito nisso. É interessante, mas infelizmente pouco dá. Não dá para fazer em todos os casos, né? E eu falei, de cada 100 casos, 98 é judicial. Sobrou 2, a doutora fala, então 2 é extrajudicial. Também não, dependendo da cidade, o que sobrou, doutora, é reurb. É mais fácil fazer reurb do que o uso capião. Nesse caso, eu faria o judicial mesmo. Por quê? Porque o seu pai, a doutora vai precisar usar a tese da soma da posse, né? Vai ter que usar, né? A posse, deixa eu voltar aqui no documento aqui, ó. Aqui, ó, voltei. A posse dela é 2018. Ela adquiriu aqui... Não, ela adquiriu em 2018. Ou seja, ela tem uma posse também fraquinha, né? Uma posse pequenininha. Uso capião, nós temos mais de 36 espécies no Brasil. Quando dá para usar o extraordinária do 1238, é a melhor de todas. Porque não tem limite de metragem, pode ter outros imóveis no nome. Então, é a melhor espécie. A gente só não usa do 1238 quando não dá, quando o caso não permite, né? Aí nós somos obrigados a utilizar outra espécie, outra modalidade. Aqui, se a gente for falar de posse, 4 anos, vai dar 5 anos a posse do seu pai. Se usar a soma de posse dela, já completaria 5 anos. 5 anos, dá para usar o uso capião constitucional, ou especial urbana, ou especial rural. Esse imóvel é considerado urbano, não é? É considerado urbano, aham. E me fala uma coisa, o seu pai tem outros imóveis no nome? Tem outros, aham. Então a gente já tem que fugir desse uso capião. Por quê? Quando nós temos um outro imóvel no nome, a nível nacional, não dá para usar o uso capião especial urbano ou especial rural, que é chamado especial ou constitucional, que é aquele uso capião que pode ser feito quando o imóvel não ultrapassa 250 metros quadrados. Se for urbano, 50 hectares se for rural. Então isso aqui já não cabe para nós, né? Então, nesse caso do seu pai, o que eu faria? Eu orientaria a doutora a fazer um uso capião do 1238. Então, o uso capião do artigo 1238. Nesse uso capião, nós vamos ter que alegar obrigatoriamente a soma de posse e também a posse complementar. Certo. O que é essa posse complementar? É a posse, no passado você tinha que entrar com o uso capião com a posse, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Hoje não. Hoje nós entramos com a ação do uso capião e o tempo que durar o processo, ele será computado para efeitos de uso capião. Só que esse uso capião, nós precisamos de no mínimo 10 anos. Dá para fazer uso capião com um dia de posse, um mês, um ano, só que precisa bater no total 10 anos. Então aqui, dá para fazer esse uso capião, nós temos 5 anos, mas para que a gente consiga ter sucesso e ganhar esse uso capião, tem que ser acolhida a tese da posse complementar, ou seja, no decorrer do processo, e esse uso capião não pode ser rápido. Ele vai ter que ser um uso capião que dure aí, em média, 5 anos. Hoje, entendeu? Hoje no uso capião, Osasco, Porto Alegre, São Paulo, nós temos usos capiões que têm durado a média de 1 ano, menos de 1 ano, 1 ano e meio. Esse uso capião, o típico uso capião, que não é um uso capião que pode ser rápido, porque senão vocês não ganham a ação. Ele tem que ser demorado, ele tem que demorar, né? Então eu orientaria a doutora 2 possibilidades. Ou já faz o uso capião e pede audiência de instrução e julgamento para poder instruir melhor, para poder atrasar o processo. Pede prazo suplementar para juntar de documentos de 60 dias. Ou seja, a doutora vai ter que puxar o freio de mão e segurar esse uso capião. Enquanto ele estiver em andamento, legal, dá para usar a súmula 237 do Supremo. O uso capião, no caso do seu pai, não é só para regularizar, né? É também para se defender. Se alguma coisa acontecer, se alguém aparecer, você usa como guarda-chuva, como escudo protetor. Mas a doutora vai ter que puxar o freio de mão, porque esse uso capião, fazendo a soma da posse da Isabel com a posse do seu pai, aplicando a soma de posse, mais a posse complementar, mesmo assim vai ficar faltando aí uns 4 anos e meio. Poxa, se o uso capião em média está durando 2, né, de 1 ano a 2, corre o risco de a gente ter uma decisão antes disso e perder a ação. Então, o que a doutora teria que fazer? 2 possibilidades. Ou já faz, mas puxa o freio de mão, vai juntando os documentos aos poucos, pede prazo suplementar, a doutora precisa ganhar tempo.
É interessante fazer isso? É porque não usa ele com efeito de ganhar ação rapidamente, mas usa ele com efeito de escudo protetor. Agora, se a doutora não quiser fazer isso, a segunda opção é esperar pelo menos mais uns 2 anos. Seu pai espera mais uns 2 anos para poder propor ação com mais segurança de ganhar. Entendeu, doutora? Entendi. Eu fiquei com uma dúvida com relação à soma de posses. Só pode somar as 2 posses, no caso do meu pai e da Ana? A posse... Perdão, pode continuar. Imagina, fica à vontade, pode falar. Porque o senhor Elias, que é o proprietário anterior, ele é pai da Ana. E ele vendeu para ela o terreno. Então, essa que é a minha dúvida. Como não tem, assim, nenhum documento registrado, vamos dizer assim, se a gente não conseguiria considerar também a posse do Elias para somar. É que, infelizmente, a soma de posse é algo muito legal. É muito legal, a gente consegue ganhar os campeão com um dia de posse, né? 1 ano, 1 mês. Só que a lei brasileira, o Código Civil, permite a soma de posse sempre com o antecessor. Eu não consigo fazer essa soma de posse em efeito cascata, entendeu? Então, com quem a gente consegue somar a posse? Com aquele que nos vendeu. Então, a soma de posse teria que ser feita com a posse de quem vendeu para o teu pai, que no caso é ela, entendeu? Entendi. Isso aparece lá no artigo 1243 do Código Civil. Ou seja, nós podemos somar a posse sempre com o antecessor. Se fosse efeito cascata, nossa, maravilhoso, né? Mas não pode. Tudo bem, dá pra gente consertar isso com a posse complementar. Eu faço até o croquis para ajudar a doutora aqui. Mas é arriscado, né? Porque se a gente não puxar o freio de mão legal nesse uso campeão, não vai bater o lápis temporal e ele vai perder, entendeu? Entendi. Não, acredito que ele vai preferir aguardar, então, mesmo, pra gente não correr outro risco. Eu tô fazendo um cálculo aqui, ó, se ele aguardar hoje, dia 25/3, se ele aguardar, se Deus quiser tudo correndo bem, guarda mais 2 anos, lá para março de 2026. Pronto, eu acho que já é legal, porque a doutora consegue segurar, puxar o freio de mão para que esse uso campeão seja procedente. Se fizer isso agora, pode fazer o outro uso campeão, perdendo, pode fazer outro uso campeão. Porque não faz coisa julgada material, né? Você consegue fazer um novo campeão, mas aí você acaba criando uma barreira, pega um juiz ruim, uma juíza desatualizada, você vai ter que explicar, vai ganhar recurso. Compensaria segurar mais 2 aninhos aí, pelo menos 2 aninhos. Entendi. E, eventualmente, se até lá a gente não tiver, assim, a matrícula, a questão do registro municipal também, acredito que até lá talvez pelo menos o registro municipal a gente já tenha, né? Já vai facilitar. Mas se a gente não tiver nada disso, tem algum problema? Não tem. Na verdade, lá na frente a doutora vai fazer o quê? Daqui uns 2 anos a doutora vai trabalhar com uso campeão extraordinária e dentro desse uso campeão vai usar a tese do vício registral. Vai deixar claro que esse imóvel não tem matrícula, não tem registro em lugar nenhum, e por isso é um dos motivos para fazer uso campeão, entendeu? Entendi. E seria extraordinária mesmo? Seria. Na verdade, a uso campeão do teu pai, o correto é extraordinária social. Extraordinária social com vício. Quando for a época, se a doutora precisar, marca a mentoria comigo, eu ajudo a doutora a fazer a peça passo a passo, na hora aqui. Como é online, a doutora vai digitando, eu vou falando, ou vice-versa, eu te ajudo passo a passo, mas tem tudo para ganhar teu pai. É que tá faltando tempo, né? Tá faltando tempo de posse mesmo. Entendi. Não, tudo bem. Mas eu já vou aproveitar para esclarecer todas as outras dúvidas. Fica à vontade. A gente precisar aguardar também, né? E se quiser, também a gente faz o croquis agora, tá? Eu faço para te ajudar, viu? Ah, sim, tudo bem. Outra coisa, deixa eu só ver aqui. A questão do valor venal pode ser arbitrado por imobiliária? Pode. Se não tiver Pode. registro? Na verdade, quando nós não temos um valor venal, porque o imóvel não tem número de contribuinte, isso na esfera urbana ou rural, aí nós podemos pegar um corretora, faz uma avaliação de quanto vale e junta isso a título de alçada, entendeu? Entendi. E com relação à planta e o memorial descritivo, tem necessidade de apresentar inicialmente ou é feito durante o processo por perito? Ou depende? No uso campeão extrajudicial é uma desvantagem também. Nós temos que apresentar isso feito na hora, atualizado. No extrajudicial, nós temos 2 opções.
Ou nós juntamos uma planta antiga, um croquis simples, já vale, porque no campeão judicial sempre vamos ter a perícia, né? Ou, dependendo do cliente, quando ele não tem condições, ou a gente não tem um croquis, não tem nada, dá para pedir antecipação da perícia. Ah, entendi. E daí, no caso, é o juiz que nomeia o perito O juiz, mesmo, o juiz né? nomeia o perito, se a doutora concordar com o valor, paga o perito, pode ser parcelado, a gente pode pedir o parcelamento ou o pagamento ao final, normalmente eles não diferem. Agora, se achar um valor muito alto, um valor muito oneroso, dá para pedir a troca do perito. Entendi. E doutora, Com anota relação- aí, anota o RESP, viu, que vai te ajudar, hein? Esse RESP que eu estou falando é o RESP 13 Aham. 1361 226. 1361, 226. Isso, Certo. esse RESP, esse recurso especial 1361 226, é o que eu te falei que o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial, entendeu? Ah, tá. Uhum. Esse aqui cai como uma luva, ele vai salvar a doutora, porque a doutora daqui 2 anos, 1 ano e meio, dá para propor ação e vai ganhar. Essa eu não sabia que tinha essa possibilidade também. E ajuda. Interessante. Nós ganhamos há uns 15 dias atrás um uso capião que faltava 3 anos. Nossa. Nós distribuímos ele faltando 3 anos, só que a ação durou 4. Só que nós fizemos o quê? Pé no freio. Pedi audiência de instrução e julgamento, juntei os documentos aos poucos, porque a gente precisava ganhar tempo. Deu certo a estratégia. Agora, se eu deixasse, esse cartório é bom, se eu deixasse esse cartório julgar como eles costumam julgar os capião, 2 anos já estava pronto os capião. Só que a gente perderia a ação, né? Aham. Interessante. Doutor, também, assim, uma dúvida que a gente tem, a Ana, ela tinha comprado o terreno, a área total do terreno, né, do pai dela, e ela revendeu só uma parcela desse terreno. E daí a nossa dúvida é se vale a pena fazer uso capião no nome dela, ou se valeria fazer vale a pena fazer no nome do meu pai mesmo, porque ela é beneficiária de justiça gratuita. Então, não sei se com relação aos custos, assim, se valeria a pena fazer no nome dela e depois fazer um novo contrato, né? Ou fazer direto para o meu pai. Doutora Maria Fernanda, com muito carinho, quero o seu bem, quero o seu sucesso, você ganha mais que o professor, você ganha um amigo aqui. Fazer no nome de outra pessoa, eu já vi dar muita confusão. Não estou falando que seja o caso, né? Mas vamos dizer que ela faz. E amanhã depois ela ganha, ela fala, eu não vou ficar gastando dinheiro para desmembrar para você. Você tem que me pagar um valor. Acontece muito isso. Entendi. Ou pior de tudo, viu, doutora? Já vi, ela vem a falecer. Pronto. Aí os filhos, não, dá o nome da minha mãe, você não tem nada a ver. E aí, como ela tem a propriedade, porque ela ganha nos capião, ela vai ter a propriedade. Aí ela pode fazer o quê? Pode, ela ou os herdeiros, cobrar aluguel do teu pai, pode extinção de condomínio, uma reivindicatória para desocupar. Ou seja, eu não sou a favor de fazer nunca uso capião-nome de terceiro, porque o ser humano é terrível, ele muda de ideia, muda de cabeça, né? Então, as fatalidades acontecem, os imprevistos. Então, o ideal, eu orientaria a doutora a fazer, quando for fazer, faz o nome do teu pai, melhor dos mundos. Certo. Mesmo porque se a gente pegar a posse dela, também não muda muito, né? Porque, ela adquiriu do Elias, segundo o resumo que a doutora fez de forma maravilhosa aqui, a gente está falando de 6 anos, né? Então, tudo bem, 6 anos, mas olha o risco que a gente vai enfrentar. Melhor esperar 2 aninhos aqui e faz o nome do teu pai, né? Certo. Com certeza. É que ela é uma pessoa relativamente próxima de nós, então seria por conta de uma relação de confiança, mas realmente é melhor não arriscar mesmo. Se for muita confiança e quiser arriscar, mas eu já vi dar dor de cabeça, né? Se for arriscar, o lado bom, porque, quer ver, se a gente for arriscar o nome dela, ela de fato, ela ficou com mais ou menos aí, também a posse dela também não é muito, 6 anos, né? Uma posse boa, 6 anos. Ela pode usar a soma de posse. Se ela for usar a soma da posse do Elias, na verdade, o Elias, o João também não vai mudar muito. Ou seja, está meio amarrado, é muito melhor esperar e fazer o nome do teu pai, viu, doutora? Melhor, vai dar confusão. Entendi, maravilha. Outra coisa, o fato dela ser filha do Elias tem algum problema para nós? Precisaria alguma formalidade, os irmãos dela autorizarem essa venda ou não tem necessidade? Não tem necessidade. Como os capião é forma originária de adquirir propriedade, então não muda não. Não tem necessidade não. Entendi.
outra coisa. Agora, Como agora meu pai construiu um barracão. eu lembrei Perdão, aqui pode falar. uma informação que eu queria passar para a doutora, uma informação boa. Vamos dizer que o seu pai se invoque e fala, não quero mais mexer com reforma de carro, eu vou ter outro hobby da vida, como que eu faço? Posso vender esse imóvel? Eu estou preso. Não dá. O que o seu pai pode fazer? Do mesmo jeito que ele comprou através de contrato de gaveta, ele pode vender através de contrato de gaveta, né? Só que o contrato correto qual que é? Cessão de direitos possessórios e afins, entendeu? Aham. Sempre que a gente for comprar um imóvel irregular, o contrato adequado, o contrato correto, até para a gente fugir do artigo 108 do Código Civil, que é aquele artigo que nos obriga a fazer por escritura pública toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, é melhor fazer o quê? É melhor fazer cessão de direitos possessórios e afins com cláusula de soma de posse, entendeu? Entendi. Certo. E o fato dele ter construído o barracão ali nesse terreno, a uso capião, ela vai abranger, assim, a gente precisa mencionar, fazer a avaliação considerando o barracão ou coloca só o Não. terreno? Na verdade, a avaliação coloca só o terreno, o mínimo possível. É muito comum, o correto do uso capião é o valor venal. Quando o valor venal existe, mas ele é muito superior, o que eu faço muito no escritório aqui? Eu deixo de lado o valor venal e faço uma avaliação também. E por que eu faço isso? Para reduzir o valor da causa. Porque tem casos que o valor da causa fica muito alto, né? Então a gente faz o quê? Faz uma avaliação para tentar bater na avaliação. Então nesse caso é a mesma coisa. A doutora pode fugir, né? Fugir de um valor venal e fazendo um valor de avaliação menor do que vale. Isso é comum, viu? Ah, tranquilo. Outra coisa, Certo. o seu pai tem idade, doutora? Perdão, não entendi. O seu pai, ele tem idade, ele é idoso? Ele tem 66 anos. Quando a doutora for fazer a ação, pede a justiça gratuita, fundamentada na aposentadoria, né? E pede também a prioridade processual, viu? Aham. No caso dele, consegue justiça gratuita pelo fato de ser idoso? Porque ele é aposentado do Estado. A justiça gratuita está muito vinculada a quanto você ganha, quanto você gasta, mas tem boas teses. Quando é aposentado, dá para trabalhar em cima dessas teses. Tem boas teses que a doutora pode alugar. Aham. Interessante, eu não sabia disso. Tem boas teses. Porque o aposentado ele acaba gastando mais que ganha, né? O remédio, é isso. Então tem boas teses. Ainda mais se for, né, seu pai 66, né? 66. Ele é considerado até o super idoso. Então dá para usar a tese do super idoso. Ah, maravilha. Ele é mais que idoso, né? Então daria para usar essa tese ou cai com uma luva. Já mata dois coelhos com uma cajadada só, porque a doutora vai conseguir o quê? Vai conseguir a justiça gratuita e a prioridade processual para o processo correr, né? Ah, maravilha. Já ajuda bastante, né? Ajuda bastante. E a última dúvida que ficou é, como eu mencionei também, que a Ana também tem a parte dela ali do terreno. E provavelmente eu acredito que ela também tem interesse em regularizar a posse, a propriedade, tudo. É possível fazer na mesma ação ou é mais interessante fazer duas ações separadas? O certo aí é fazer duas ações separadas, porque o uso capião, como é forma originária de propriedade, vai regularizar a situação fática. O que é a situação fática? A posse de cada um, entendeu? Entendi. Ou seja, não dá para aproveitar a mesma ação do uso capião. Entendi. Outra coisa também, doutor, o senhor mencionou a mentoria, eu gostaria de saber como é que funciona. Na verdade, a mentoria é essa que a doutora está fazendo. Só que lá, quando a doutora for fazer a peça, o que a doutora pode fazer? Ou mandar a peça que a doutora fez antes, eu vou te explicando e vou consertando, ajustando, para ajudar a doutora com muito carinho, para tirar um pouquinho de responsabilidade, porque não é fácil advogar para pai, mãe, né, para marido, esposa, não é. Advogar para parente não é fácil, não. É complicado, às vezes é pouco reconhecido ou não é reconhecido, né, e são os casos, parece que enrosca, né, parece que tem uma coisa, né. Então eu ajudo sim. E também, se a doutora quiser, nós fazemos a peça na hora, tá? Eu ajudo a doutora também. Ah, sim. Quando é consulta, é o leigo, né? Quando é advogado que me procura, já é mentoria. Então é o que a gente está fazendo, só que de diferente a gente vai ter a peça para fazer, para deixar prontinha, para ajudar a doutora. Entendi. E também gostaria de saber como que se o doutor trabalha em parceria, se existe essa possibilidade, quando, né, a gente for entrar com essa ação, se teria como a gente fazer em parceria. Pode. Como que eu faço aqui? Eu faço um trabalho bem legal já há muitos anos, né, de mentoria,
E aí eu ajudo a doutora, deixo pronto, faço tudo para ajudar a doutora para tirar um peso mesmo das costas. E também posso ajudar fazendo para o escritório ou ainda também fazendo a peça. Tem muito advogada que é de outra área, às vezes não tem tempo e não quer dor de cabeça, né? Então, contrato o professor Júlio para fazer a peça. Então, deixou pronto, a doutora distribui no nome da doutora, entendeu? Certo, E como que funciona? Aí é cobrado, eu sempre ajudo, né? Quando fazer a peça, é cobrado o valor de 50% do valor que eu cobraria da ação. Então, eu deixo a peça pronta, pode parcelar isso, e aí a doutora só distribui. Quando sair um despacho confuso, alguma coisa assim, você me avisa e eu te ajudando também nos despachos. Entendi, maravilha. Provavelmente a gente vai aguardar mesmo para entrar, para não correr aqueles riscos, né, da ação acabar melhor, né? Antes, não vale a pena. Melhor, né? Porque você vê, 2 anos já coloca a doutora numa outra situação. E outra coisa, o pai da doutora tem 67 anos. Às vezes ele fica ansioso e filha, como que tá o processo? E aí perde a ação. E não é porque perde porque não tem direito, perde porque faltou lápis temporal. E às vezes pouca coisa, sabe, doutora? Exatamente. Eu conto nas aulas as histórias boas e as histórias ruins. Tivemos um caso aqui que faltou 3 meses, doutora. Nós perdemos a ação por causa de 3 meses. Ai, judiação, né? Judiação. Ai, complicado. E doutora, a doutora está convidada. Eu sou coordenador da pós de Direito Civil, Processo Civil e da pós de Imobiliário. A hora que a doutora tiver um tempinho, entra no site, é Portal ESO. É www.portaleso. ESU. É a faculdade muito legal. É focada na prática. É online, mas é focada na prática. Tem vários cursos gratuitos, tem seminários, tem congresso, é muito legal. O público dos advogados que frequentam a plataforma são pessoas do bem. Muito legal. Interessante. Obrigada, doutor. Só mais uma dúvida que ficou aqui com relação ao registro. Eu acredito que eles não, mesmo, né, eventualmente depois da ação, eles não têm interesse de fazer o registro imobiliário de imediato. Tem algum problema? Tem algum risco? Deixar para registrar mais para frente? Eu oriento, né? Já que vai fazer os campeão e ganhando a ação dos campeão, poxa, já pega o mandado judicial e registra no cartório de imóveis. Por quê? Porque depois as coisas vão acontecendo na vida, aí o imóvel cai na regularidade de novo, né? Então, o melhor seria fazer o registro o quanto antes. Ganhou os campeão, já vai lá e registra. Entendi. Maravilha. Eu acredito que eram essas dúvidas mesmo, doutor. Se surgir, a gente vai aguardar mesmo. Se surgir alguma dúvida, a doutora, eu esqueci de perguntar ao professor Júlio. Manda no WhatsApp, a Camila me avisa, eu respondo com muito carinho no decorrer do dia, viu? Maravilha, muito obrigada, doutor. Precisar, estou sempre aqui, à disposição, ganhe um amigo e leia meus livros se tiver oportunidade também. A doutora vai gostar. Com certeza, muito legal. Com certeza. Aproveitar que vai ter mais um tempinho, até lá dá tempo de estudar mais um pouco também. Verdade. Faz a pós comigo, se a doutora quiser seguir esse ramo. É muito legal. Com certeza. Muito obrigada, doutor. Tchau, doutora. Fica com Deus, tá? Boa tarde. Obrigado pela confiança. Tchau, tchau.